sempre um prazer, né, conversar sobre esse tema. Infelizmente, um tema eu acho muito bacana, mas não é muito bacana na vida real. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer, né, a toda a equipe, né, que está aqui por trás hoje, a Joana em especial, que tem conversado comigo, e claro, a professora Valéria, uma professora muito querida, a gente já se conhece há muito tempo, muitos anos, então agradeço também a professora pelo convite de estar aqui com vocês hoje, e mando um beijo especial para o Leandro, que está aqui também, professor Leandro, que eu vi que também é meu amigo de UF, né, tivemos aí um longo período juntos, né, Leandro? Meu Deus do céu. E é isso, pessoal. Então, depois da apresentação feita pela Joana, eu vou aqui colocar a palestra para vocês. Aí eu vou só pedir um minutinho. É essa daqui, né? Vê se vocês estão vendo aí, gente. Chegou para vocês? Chegou? Tá. Beleza. Então, eu vou colocar em tela cheia. Aí, vou só pedir, como Joana falou, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, a gente faz no final. Vai escrevendo aí no chat, como ela trouxe para vocês, tá? Qualquer coisa, se tiver alguma falha técnica, por favor, me avisem, que agora eu só vejo a tela da palestra, não vejo mais nada do computador. Então, gente, como eu falei antes, que bom falar aqui com pessoas que estão interessadas, né, no pescado. Eu sou um amante do pescado, sou aí um grande... bato no peito pelo pescado, né? Então é sempre legal falar sobre esse assunto e, infelizmente, sobre esse assunto, esse tema específico aqui, que é uma grande realidade quando se trata de pescado, né? Então vou começar a falar um pouquinho para vocês, né, sobre as adulterações em pescado. Então antes, né, a Joana já me apresentou, mas esse aí, para quem não me conhece, sou eu e um King Crab na China, né? Porque basicamente maior que eu, ele, um pouquinho menorzinho só. E aqui um pouquinho da descrição, né, da minha, o que eu sou, onde eu trabalho, né, como a Joana trouxe. E aí a primeira coisa que eu quero falar com vocês, né, antes de entrar na temática, é definir quem é esse grupo, tá? Esse grupo sempre deve ser usado, esse nome deve ser sempre usado no singular, porque ele significa um grupo de animais aquáticos, né, que são utilizados para consumo humano, né? Então, dentro do grupo do pescado, a gente tem aí uma variedade muito grande de animais. E, claro, animais, né, muito específicos, cada animal com sua anatomia, sua fisiologia. Então, isso é um ponto muito relevante dessa cadeia, né? E isso acaba sendo também um desafio para a cadeia. Mas, bom, vamos lá. Quem está dentro do grupo? Então, os peixes, né, sejam eles os ossos, a grande maior parte do grupo, né, seria o carro-chefe do grupo quando a gente pensa em comércio, em consumo, né, o peixe ósseo aqui representado pelo dourado do mar, né, mas também os peixes cartilaginosos, né, entre eles tubarão e raia, né. A gente dentro do grupo tem, né, os vários moluscos, sejam moluscos cefalópodes, aqueles que a gente vê a cabeça, então polvo e lula, né, e os bivalves, né, que são aqueles encontrados na concha, né, que a concha é dividida em duas valvas, por isso o molusco bivalve, né? Então a gente fala aí da vieira, da ostra, do mexilhão, né, e aí muitos outros, né? A gente no grupo também tem os crustáceos, né, camarões, diversas espécies deles, né, siri, caranguejo, lagosta, lagostim, cavaca, né? E aí a gente também tem no grupo, olha o tamanho do grupo, e esses especificamente agora que eu vou falar são oriundos só da aquicultura, né? Que são os répteis, né, como o jacaré. Não é uma realidade aqui para o Rio de Janeiro, não sei de onde vocês né, nasceram, eu sei que a Rural é como a UF que eu estudei, né, é uma faculdade pública, então tem gente de todos os lugares, talvez tenha alguém, mas Mato Grosso do Sul, a gente tem grandes fazendas de jacaré, né, principalmente para consumo, né, para produção de carne e produção do couro, né, deles, mas também outros usos. A gente também no grupo fala de anfíbio, né, dentre eles carne de rã, né, a rã touro, essa que está aí na foto, né? Não sei se alguém aqui do grupo é mãe ou já teve alguma proximidade com criança, né, criança na introdução alimentar.
né? E aí aquela criança que tem um problema com proteína animal, não consegue se adaptar. O que o médico vem e fala? Carne de rã. Tá? A rã é uma das carnes que menos tem componentes, né, possíveis componentes que tragam, né, alguma intolerância, alguma alergia na criança. Né? Então é muito indicada para isso, uma carne bem nobre. E também no grupo falamos, né, dos quelônios, né? Dentro dos quelônios, por exemplo, o tracajá da Amazônia, né? Uma realidade do Rio de Janeiro, mais uma vez? Não, mas lá na Amazônia, lá em Manaus, eu pude visitar, tem fazendas, grandes fazendas de tracajá, né? Onde a carne dele também é muito consumida, né? De modo geral. E para fechar o grupo, a gente fala dos equinodermos. Equinodermos, né, seria a família da estrela marinha, né, estrela do mar, só que ela a gente não consome, mas a gente consome o pepino do mar, que é esse último da foto. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, ó, esse último aqui da foto, né? E há também o pepino e o... Mentira, esse é o ouriço, desculpa. O pepino e o ouriço do mar. Esse é o ouriço aí, né? Eu troquei os nomes. Bom, então, ó, primeiro de tudo, olha o tamanho do grupo. Tá? E dentro desses vários que eu falei, peixe, quantos peixes são comercializados, são consumidos? Então, já trazendo isso, como isso facilita o que a gente vai falar daqui a pouco, né? As falsificações, né, por espécie, né, quando eu for falar. Então, primeira problemática facilitadora para isso. E não é à toa a gente tem essa palestra de hoje, esse tema de relevância, porque o pescado, ele, quando a gente olha aí os 10 mais alimentos, né, adulterados, o pescado está dentro desses 10 mais, no top 10, né? E é engraçado, se vocês repararem, né, desses outros alimentos, são muitos alimentos líquidos, né, que facilita, né, muitas vezes, como o leite, né? Aí a gente tem o leite, que é super famoso, super falado de adulteração, porque é líquido, líquido facilita, né? Um pouco não tão líquido, mas mais uma coisa indo ali para o meio termo, né? Temos muitas vezes aí grãos, né, determinados diferentes tipos de produtos que são mais granulados, né? E o peixe, né, como entre as carnes, não tenham dúvida, o peixe ele se sobressai, né? Então, vamos entender um pouquinho disso. E aí lembrar, isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo, tá? Isso aí acontece em todo mundo, esse problema de adulteração no pescado, tá? Não é à toa aqui, só para representar, eu trouxe algumas campanhas mundiais, né, falando dessas situações de adulteração mundo afora, né, campanhas para Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, inclusive, olha que interessante, aqui essa figura do meio é um trabalho que foi feito nos restaurantes de vários estados dos Estados Unidos, né, e aí, né, coletando filé de peixes vendidos com nome, né? E aí de restaurantes populares, restaurantes self-service. E aí, olha, ó, o vermelhinho que vocês estão vendo são as porcentagens de falsificação, tá? Então é uma realidade realmente mundial, né? E a gente vai entender como é que elas acontecem e por que elas acontecem. Bom, então, de um modo geral, a adulteração, né, num produto, mas aí vamos voltar para o pescado, a ideia dela é eu conseguir um lucro econômico irregular, né? É eu lucrar em cima do consumidor, né? Geralmente ocultando, dissimulando uma qualidade sanitária do produto inferior à que ele tem, né? Então, dou uma qualidade maior para ele, ou então atribuir uma qualidade, um requisito que ele não tem mesmo, tá? E aí a gente tem, então, a configuração das adulterações. No pescado, especificamente, a gente também tem período de defeso, que são aqueles períodos, né, durante o ano, que você não pode capturar uma determinada espécie de peixe, né? Então, muitas vezes acontece de, naquela época que não pode pegar a sardinha verdadeira, todas as outras viram sardinha verdadeira, só que não são a sardinha verdadeira. O consumidor que não sabe disso, ele vai lá e compra, né? E aí é engraçado também que nessa situação, eu vou mostrar aí numa próxima slide, né, tem realmente dessas falsificações, muitas vezes uma grande similaridade com o produto original, gente, mas tem umas coisas às vezes que são bizarras, assim, engana-trouxa mesmo, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo que ficou aí famoso, virou aí WhatsApp, virou meme, né? Vou mostrar para vocês. E, num geral, a maior parte dessas adulterações no pescado
tá? Elas causam realmente mais uma alteração sensorial do produto, né? Geralmente você não vai morrer porque você comeu um peixe que era, na verdade, um outro peixe, né? Mas tem algumas situações, sim, que podem ser danosas, né, à saúde pública, à saúde do ser humano, né? Causar alguma adversidade aí, que, claro, o consumidor não quer isso. O consumidor, quando ele compra um produto, ele quer o quê? Ter aquele produto da melhor forma, com qualidade, nutritivo, gostoso, saboroso, cheiroso, né? Ele não quer nada além disso, né? Ele não quer uma surpresinha, né? Inclusive econômica, né? Inclusive no bolso, né? E aí o que acontece, gente? Se eu sou pego, né, numa situação de estar adulterando o pescado, eu vou estar sujeito a uma série de sanções penais, né, de penalidades, incluindo apreensão do produto, multa, né, e até mesmo, em casos maiores, até mesmo prisão, né, entre outros. Né? É interessante falar que a gente fica em cima de 3 leis quando eu falo dessas penalidades. Tá? É a lei penal do Brasil, a lei geral penal do Brasil, né, uma lei antiga. Temos o Código de Defesa do Consumidor e temos o RISPOA, né, o Regulamento de Indústria, né, que a gente usa dentro da indústria para falar da inspeção higiênico-sanitária, né, um documento legal brasileiro aplicado aí em todos os estados, né, inclusive em produtos que vão ser exportados também você aplica essa lei. Então é uma lei realmente muito famosa. Então dentro desses 3 a gente encontra, né, determinadas essas penalidades, né, a quais o adulterante, né, o adulterador está sujeito. Bom, trazendo uma coisinha importante, inclusive falei do RISPOA, e vou pegar esse gancho. O RISPOA ele teve uma grande atualização agora em 2020, né? E nessa grande atualização tem uma coisa muito importante para ser dita, que o pessoal ainda está usando aí de forma inadequada. Porque antigamente a gente chamava, essa palestra antigamente chamava fraudes no pescado. Aí quando eu começava a explicar, eu destrinchava. Dentro das fraudes tinham as adulterações e as falsificações. Em 2020, o RISPOA ele alterou isso, só para fazer uma confusão. Então agora eu chamo tudo de adulteração. Dentro da adulteração eu tenho as 2 caixinhas. A caixinha das falsificações, que continuaram a mesma coisa, e as fraudes. Tá? Então, quando eu for falar geral sobre esse tema, hoje, pelo RISPOA, a gente usa o termo adulteração. Tá? E aí eu vou falar das fraudes primeiro, né, de situações fraudulentas, e depois de situações, né, onde a gente vê a falsificação desse produto. Tá? Então eu vou começar, antes de começar, né, mostrando o que eu falei para vocês, né? Isso aí foi uma matéria que saiu em 2018, era um turista que ele foi em algum lugar ali, né, da Ásia, alguma coisa por ali, eu acho que era Emirados Árabes, não sei, era alguma coisa no Oriente Médio, enfim, para ali, para aquela região do mundo. E aí ele conta que foi numa peixaria e ele se deparou com todos os peixes da peixaria, né, com esses olhos de boneco, né? E aí a ideia era, o vendedor colocou isso aí para que o cliente olhasse e falasse, olha, que olho bonito. Então ele está muito bonito. Na verdade, o olho dele estava como está aí, vocês estão vendo aí abaixo, né? Esse olho amarelado, esse olho bem claramente já deteriorado, né? Mas aí eu pergunto, quem aqui gosta de casquinha de siri? Quem aqui gosta de um belo salmão? Vocês estão vendo aí, casquinha de siri e salmão, não é isso? Será que é casquinha de siri? Será que é salmão? Então eu vou responder isso daqui a pouco, tá? Se realmente aí é casquinha de siri e se aí é salmão. Já respondendo, não é, tá? Mas aí a gente vê também a similaridade. É difícil pra caramba eu saber, só batendo o olho, sem o conhecimento, que esse aqui de baixo não é o salmão, tá? Alguns vão falar, eu sei, mas aí é uma situação específica, porque, num geral, é fácil, né? É uma falsificação muito fácil. Vamos falar disso já já. Bom, então eu vou começar falando de fraudes. Né? A fraude, ela vai acontecer no pescado, muitas vezes, quando ou você usa algum aditivo, né, de modo inapropriado, né, de modo que a legislação não possibilita, né, então usando ele a mais, ou usando ele não sendo possível ser usado, né, ou sendo aplicado de um modo errado. Então a gente vai ter isso como fraude.
Ou às vezes também, né, vocês vão ver, né, também vendendo, por exemplo, o que vai ser uma das fraudes mais famosas no produto, principalmente congelado? A água, vender água como se fosse peixe. E aí, geralmente, você faz essa fraude, né, da adição de água envolvendo, né, a cadeia do congelamento. Então, você faz, geralmente, essa situação da adição de água ligada, né, ao pescado congelado, né? E aí, a gente geralmente tem isso no glaciamento, né? Para quem aqui não lembra, não conhece, né, o glaciamento ele é uma etapa legal, legalizada, tá? Os RTIQs, né? Todos os RTIQs de pescado congelado, né? O de peixe congelado, o da lagosta congelada, do camarão congelado e dos moluscos cefalópodes congelado, polvo e lula, todos têm lá um itemzinho falando do glaciamento. Então, o glaciamento ele é permitido. Tá? O glaciamento, o que é o glaciamento? Então, depois do pescado estar congelado, ele já congelou, já atingiu menos 18, então passou pelo processo de congelamento rápido industrial. A gente sabe que ele vai ganhar, pelo congelamento, né, por essa técnica usada, ele vai ganhar um longo prazo de validade, aí de 6, 8 meses ou até mais, em alguns produtos. E aí a gente sabe que esse frio, ele é prejudicial de alguma forma, ele causa algum dano, né? Principalmente nessa constância de tempo, né? E tempo alongado, né? Principalmente, a gente fala muito, né, da dessecação superficial, e a dessecação superficial muitas vezes gera mancha, né, no pescado, então gera ali uma coloração ruim no pescado, e ele fica muito mais friável, né, naquela superficialmente. A gente fala de rancificação, né? Lembrar que a gordura do peixe é uma gordura muito fácil de rancificar, de oxidar, né? Então, como esse peixe vai ficar armazenado um longo tempo, é fácil no congelamento ocorrer a rancificação da gordura, né? E a queima pelo frio também, que é uma outra situação que pode ocorrer. Então, para a gente prevenir, né, que o pescado congelado sofra, né, com alguma dessas situações aí do longo período de armazenagem, a gente glacia, né, o produto, né, que é exatamente isso. O pescado congelado, após ser congelado, ele vai ser aí, como na foto, ele vai ser imerso, né, nessa água. Essa água está a 0 grau, mais ou menos, né? E aí você, papo de 15 segundos, 20 segundos, mergulhou, 15 segundos, 20 segundos, levantou. A ideia é que com isso você vai formar uma camada de gelo bem no entorno desse pescado, né? Uma película de gelo, tá? E aí a ideia é que essa película de gelo vá proteger o pescado contra essas falhas. Isso, então, é legal. No caso do peixe, isso está no RTIQ do peixe congelado, que é a Instrução Normativa 1 de 2017. Então, é permitido, nessa instrução, né, até 12% do peso líquido do peixe congelado, né? Você colocar no glaciamento. É importante que esse valor de até 12% ele não pode ir para a rotulagem. Ele não pode fazer parte, né, do peso do produto, porque ele não é produto, ele não é pescado, ele é um gelo, uma camada de gelo que você coloca ali, tá? Lembrar, antes de falar aqui a continuação, né, da adição de água, lembrar que eu também posso, e é a única vez que eu posso usar tripolifosfato de sódio, né, nessa cadeia do pescado. Para quem não lembra, o tripolifosfato é um aditivo, legalmente, tá legal, tem lei que retrata ele, daqui a pouco aparece a lei aí, né, a lei que permite o uso dele no pescado, porém, ele só pode ser usado na água de glaciamento. Por quê? O que o tripolifosfato faz? Ele tem uma capacidade famosa, né, uma característica famosa de reter água. Ele retém água. Então, ele sendo usado na água de glaciamento, ele vai gerar um gelo, essa película de gelo mais estável. Então, é uma proteção, vamos dizer assim, melhor. Isso é permitido, tá? Mas é permitido somente na água de glaciamento. Guardaram, né? Então, vamos lá. Vou agora trazer
Quando é que a gente, nesse processo, tem a fraude por adição de água? Né? Muitas vezes, né, numa situação de uma indústria que não tem um controle efetivo do processo, né? Então, é importante, é inclusive um ponto obrigatório, né, que o Ministério cobra das indústrias, né, controle dos processos, né, o autocontrole, né, os PACs, né, que a gente sabe, conhece, né, hoje em dia dentro da indústria. Então, falta desse controle pode gerar isso. Às vezes o cara passa 10 segundos, aí depois mergulha um com 30 segundos, aí mergulha um com 25 segundos, vai formando películas variadas. A ideia sempre na indústria é padrão, né? A gente gosta, na vida real, padrão não, pelo amor de Deus, mas na indústria, tudo padronizado. Mas tem gente que age com má fé mesmo, gente. Que faz inúmeras passagens de um glaciamento. Então, passa uma, passa duas, passa três, passa quatro. Aí forma uma, duas, três, quatro películas de gelo. Às vezes o cara mergulha ali e deixa 1 minuto. Tá? Ou às vezes ele faz isso direto na rotulagem. Lembra que eu falei que esse peso, né, do glaciamento não pode fazer parte do peso líquido no rótulo? Às vezes o cara vai lá e coloca como peso líquido do produto, né? Falando então que aquele peso. Aí é aquela velha história: você chega em casa, você vai descongelar o produto e, cara, de repente ele tá muito menos, né, pesado. Ele perdeu aí 400, 500 gramas. Você fala, ué, de 1 quilo foi para 500. O que aconteceu? E às vezes, eventualmente, pode ser isso. Isso é muito comum, inclusive, né, essa situação da adição de água no frango e no pescado. Bom, tem aí na palestra escrito mapa em metro. O que é isso? E aí lembrar, né, o mapa, ele regula essa questão da inspeção higiênico-sanitária, né, nas indústrias. Então, o mapa, ele tem uma análise, tá, oficial do desglaciamento, para você realmente verificar se houve alguma, né, situação aí de fraude no pescado. Porém, a gente também tem o Inmetro. O Inmetro é um braço do nosso governo, né, que ele trata de pesos e medidas, né, o órgão que fala de pesos e medidas e padronização de pesos e medidas. Então, o Inmetro também tem uma análise oficial de desglaciamento. E aí muita gente pergunta, tá, mas aí, o que eu faço? Estou lá na indústria, eu vou lá ter que fazer meu autocontrole, né, dessas etapas. O que eu boto lá? O que o mapa diz isso em algum manual? Agora, aí eu sei onde está assim. É um manual que eles têm, né? Destrinchando aí algumas dúvidas, né? É colocado que você pode usar tanto uma como outra. O que é importante? Isso está descrito no seu PAC. Ah, então vocês estão, a indústria X eu está usando a legislação, né, vigente do Inmetro ou do mapa. Só você colocar isso de forma bem clara no teu PAC, tá? E aí aqui mostrando, olha essa situação, isso aí foi um estudo feito, né, interessante, mostrando esse glaciamento. E aí é engraçado que quando eu tô dando aula disso ao vivo, gente, vocês estão aqui em casa mais tímidos, não falantes, mas geralmente alguém fala, já comprei esse aí de 50%, 60%, esse camarão. Porque, infelizmente, é uma prática que a gente vê acontecer. Né? Então, aí mostrando o camarão, né, com diversas porcentagens, né, desse glaciamento a mais. Né? E aí é interessante lembrar que esse valor de 12% do glaciamento é para peixe, lagosta e moluscos bivalves. No camarão é permitido até 20%, por ele ser um produto muito pequeno, tá? E aí, como eu falei, né, eu falei do tripolifosfato e não expliquei mais nada, então vou só antes de explicar como é que se faz a adição de água com o tripolifosfato, né, só para lembrar que essa é a instrução normativa atual que a gente tem sobre os aditivos possíveis, né, nos alimentos de origem animal, em alimentos no geral, né, entre eles os alimentos de origem animal, de 2023, a lei, a Instrução Normativa 211 de 2023. E aí, quando a gente procura a parte de pescado lá dentro, tá lá, tripolifosfato. Pode ser usado? Pode ser usado. Somente na água de glaciamento, para gerar esse gelo mais estável. E aí tem uma concentração, né, que você tem um valor máximo para ser
detectado por grama de produto. Beleza, o que o pessoal faz para fraudar com o tripolifosfato? Injeta o tripolifosfato antes dele ser congelado. Antes, por quê? Porque o que vai acontecer? Ou pelo tambleamento, né? Mas injeção é o mais comum no pescado. Então você injeta, você bota o tripolifosfato dentro da carne do pescado. Quando ele vai em várias etapas, né, desse congelamento, né, até ele ficar congelado, até ele ser glaciado, ele vai estar em contato o tempo todo entrando com água. O que ele vai fazer? Ele vai puxar o tripolifosfato ali dentro. Ele puxa a água para dentro do pescado. Aí o pescado é congelado, com aquela água congelada dentro, né? E aí, depois que o consumidor está em casa, que ele descobre isso, né? Então, ó, mostrando para vocês, aqui são algumas fotos que uma amiga minha do Ministério me cedeu gentilmente, né? Essa primeira foto, ó, foi um caso que eles pegaram, né? Era um filé de alabote dente curvo, daqui a pouquinho vai aparecer quem é ele, né? Mas é um peixe, né? Não tem aqui no Brasil, mas a gente importa, a gente vê ele importado. O alabote dente curvo, olha os filés, não sei se vocês estão vendo, vários furinhos nos filés. Então ela me conta que primeiro pensamento dela foi parasita. E aí, usando, né, que é algo que a gente usa para ver se teve a injeção, né, usando o Candling Table. Candling Table é esse negatoscópio, tá vendo? Tá sendo na segunda foto. A gente usa isso para ver parasita. A gente pega filé de peixe, né, bota ali, como ela tá fazendo. Se você tiver alguns parasitas nesses filés mais claros, facilmente na contraluz você vê o parasitinha ali dentro, né, encistado. Mas é interessante que eu posso usar o Candling Table também para isso, porque quando ela botou ali, o que ela encontrou? Esses vários furinhos, e aí ela conta que ela ia, ao longo do descongelamento do filé, eles iam apertando os buraquinhos e saía a água do buraquinho, né? Então, né, indicando a situação aí do tripolifosfato sendo usado de modo errado, né? Importante lembrar que aí a gente tem 2 limitantes para essa análise no pescado. Primeira coisa, são muitos os peixes comerciais e a gente não tem dado base, a gente não tem informação básica de qual é o fósforo total que tem o filé do peixe X, do peixe Y, qual é a relação proteína-água que tem no filé do peixe Y. A gente não tem. Temos da tilápia, do salmão, dos grandes comerciais, esse a gente tem. Dos outros, que são muitos, a gente não tem. Então, primeira coisa, é difícil, sem isso, eu falar, botaram? Tem mais fósforo aqui que o normal. Então, temos essa dificuldade. Outro ponto importante também é que o fosfato, no frio, ele se decompõe quimicamente. Então, por exemplo, se eu pego um pescado que já está aí congelado há 6 meses, talvez eu não consiga identificar a fraude presente, porque talvez o fosfato que estava ali dentro já se foi, né? Já foi decomposto. Então, são os 2 limitantes que a gente tem perante essa situação. E aí, né, como eu comentei, tem algumas situações que podem gerar danos ao consumidor. Então, aproveitando que eu falei agora do uso de um aditivo de modo errado, vou falar de outro aditivo de modo errado que a gente usa na cadeia, né? Quer dizer, é legal, mais uma vez, mas o povo usa de modo errado, que é o metabisulfito de sódio, né? Na indústria camaroneira e lagosteira, tá? Geralmente, quando a gente captura o camarão, quando a gente pesca o camarão, ou na aquicultura, quando você tira ele da água, você despesca ele, é muito comum você, na sequência, já mergulhar o camarão numa solução com metabisulfito de sódio. O que o metabisulfito de sódio faz? Impede isso aí que eu estou mostrando aqui na foto. Ó. Tá vendo esse ponto preto surgindo aqui no camarão? A gente chama isso de melanose do camarão, ou black spot. Isso é um processo natural da decomposição do camarão. Normal. Faz parte. Porém, isso degrada, né, o valor do produto, né? Vocês vão, para e pensa, vocês vão comprar esse camarão todo cheio de bolinha de ponto preto, ele todo escuro? Vocês não vão comprar. Isso vai perder valor de mercado. Então, o que a indústria faz, né? O que os pescadores mesmo, né, a cadeia primária ali faz?
mergulha no metabisulfito, né, com a intenção que o metabisulfito ele faz o quê? Ele interrompe esse processo do black spot, né? Então ele prolonga esse processo para acontecer, né? O acontecimento dele. Então, é possível usar? É possível, tá? Porém, é possível com limitações, né? E o que acontece? Muitas vezes o cara vai ali e mete limão, bota tempo demais mesmo, bota uma quantidade muito superior de metabisulfito que pode ser usado, né? E qual é o grande problema de metabisulfito? Metabisulfito, vocês estão falando inclusive com a pessoa certa. Eu tenho isso, que o metabisulfito ele pode gerar um quadro, né, de alergia, né, no ser humano, em alguns seres humanos que são hipersensíveis a metabisulfito. Então, cuidado. Quem aí, se tiver alguém escutando, falar, eu tenho alergia a camarão. Se você tem alergia a camarão, você tem alergia a camarão, a siri, a caranguejo, a lagosta, a lagostim, a crustáceo. Tá? Quem tem alergia a camarão vai ter alergia a todos os crustáceos. Agora tem gente que fala assim, não, eu só tenho alergia a camarão. E não, você não tem alergia a camarão. Você tem alergia, né? O processo aí, na verdade, envolvendo o metabisulfito de sódio. Tá? Então, algumas pessoas, né, podem ter isso, né? Essa situação é muito, muito comum. E aí, isso é, no caso, né, uma alergia que fecha a glote. No meu caso, quando eu tinha menos de 15 anos, minha mãe conta que eu tinha uns 12 anos, a minha glote foi fechando. E aí, né, isso pode matar, né? Isso pode levar a óbito, né? Então, realmente vira um problema muito maior, né? Bom, mas aí vamos falar das falsificações, né? Então, vamos para o outro braço aqui das adulterações, né? Então, eu vou começar com uma mais simples, e depois a outra dá mais pano na manga. Que essa é a ocorrência da subtração de indicativos de frescor, né? O que é isso? Então, olha só, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma lula linda, bonitona, uma característica de corpo bem indicativo de frescor, né, de qualidade, né? Então você vê aí os olhos da lula bonitos, você vê a pele dela na coloração típica da pele dela, né? Aí a gente vai para a segunda foto. O que é a segunda foto? Já é a lula, já num estágio aí de decomposição, né? Já está acontecendo a deterioração do produto. Dá para ver isso só rapidamente aí pela pele dela. A pele dela fica muito, né? Ela vai ficando vermelha, vai pegando um tom de vinho, né? O que o peixeiro faz? Ele tira a pele, tira tudo e vende a lula limpa. Tá? Não estou dizendo que toda lula limpa, sim, é dessa situação, mas, né, num produto em deterioração, por exemplo, eu tiro, eu subtraio ali os indicativos de frescor e eu consigo facilmente vender, passar esse produto como um produto com qualidade, que às vezes já está em deterioração, mas eu tirei a caracterização dele de deterioração. Exemplos, né? Isso pode acontecer com qualquer peixe, né? Quando se faz o filé, né? Então, aqui mostrando, por exemplo, desculpem, gente, a sardinha espalmada, né? Você tira todos os característicos de frescor do produto, e o camarão também aí mostrado, né? Ele descabeçado, já sem casca, né? Então ele pode estar já um produto em deterioração, e isso aí facilita, né, o consumidor crer que o produto tem qualidade, né? Mas quando eu falo de pescado, gente, ninguém ganha. Tá? A maior das falsificações, a maior das adulterações no pescado, né? E é a falsificação mais comum, tá? É o que a gente chama de troca de espécie, tá? É quando eu uso um peixe, geralmente de valor comercial menor, por um peixe de maior valor comercial, tá? E isso é conhecido, gente. Olha, já foi matéria de Fantástico, isso aí, de vez em quando sai alguma coisa na mídia. Hoje em dia, tem alguns influenciadores que falam sobre isso, eu sigo alguns, né? Tem um cara muito bacana que ele faz essa demonstração de o que é um filé de um, o que é o filé do outro. Então, a gente sabe que esse problema, né? Esse problema existe.
Tá? E ele existe tanto no peixe inteiro, como que é o mais fácil da gente identificar se está acontecendo a falsificação, como no peixe beneficiado, tá? E já dificulta um pouco, e o pior no comércio mesmo, né? No consumo e no comércio. Que aí entra essa charge que eu acho muito boa da revista Aquaculture Brasil, né? Que eles fizeram genialmente, né? Num buffet perto de você, porque muitas vezes quem come aí em self-service, em restaurante buffet, já deve ter visto lá, né? Linguado, filé de linguado, né? A gente encontra lá, filé de linguado, ensopado de linguado, pratos com linguado. Só que, gente, vamos lá, linguado é um dos peixes mais nobres que a gente tem. O quilo dele tá aí R$70, R$80 o quilo. Tá? Um restaurante self-service, né? Que a gente sabe que acontece também, ele acaba tendo um desperdício, né? No final do dia de alimento, porque você não pode reaproveitar aquele alimento de um dia para outro. Vocês acham realmente que eles iam usar linguado num buffet, num restaurante self-service, que é uma coisa barata? Claro que não. Então a charge, ela retrata isso, né? Exatamente. Quem está no lugar do linguado é o panga, e o panga está ali embaixo também, né, sequestrando o linguado para ele não estar presente, né, como dito ali em cima, né, linguado, tá? Então vamos falar do linguado, sim, mas antes, tá? Queria dizer para vocês que quando é um peixe inteiro, a gente consegue de alguma forma entender se está acontecendo o processo de falsificação, né, pelas características anatômicas, né, morfológicas do peixe, né? Então, observando nadadeira, né? Antes de falar disso, peixe não é tudo igual, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Tem muitas diferenças, cada espécie, temos diferenças aí entre as espécies, né? De nadadeira, formato de nadadeira, principalmente a caudal, né? Mas as outras também. Também a gente pode usar a dorsal com alguma facilidade. Formato de cabeça, de corpo, né? Posicionamento da boca, dos olhos, né? A cor do peixe, né? A coloração dele, a linha lateral, tá? Então, pelas características anatômicas do peixe, tá? Então, não é tão difícil identificar a ocorrência da falsificação nessa situação. Tá? Quando está o produto já beneficiado, então, por exemplo, filé, aí a situação começa a dificultar mais, né? Aí a gente usa muitas vezes duas táticas, né, para entender a falsificação, né? A presença de perimísio. Perimísio é essa camada, tá vendo? De gordura que tem aqui, ó. Tá? Alguns peixes têm, alguns peixes não têm. Alguns peixes têm no filé todo, alguns peixes têm até metade do filé. Então, há uma variação aí. Então, a gente consegue, em cima disso, né, conhecendo os principais filés que são usados para falsificação, né, identificar se é um filé ou outro, tá? E outro ponto que é muito interessante da gente pensar é conhecer, né, lembrar que a musculatura do peixe ela é muito diferente das outras musculaturas de outros animais, né, que a gente trabalha, né, animal de produção, porque é uma musculatura dividida, toda dividida, né, no que está aí, usando o exemplo do salmão, né, que fica mais fácil de visualizar, né, o laranja do salmão eu chamo de miômero, tá? É onde tem realmente a fibra muscular, as fibras musculares, né? E o branquinho a gente chama de miocéptico, tá? Que é onde tem aí a parte de gordura, né? É a gordura muscular. Lembrando que peixe, tá? A gente tem aí peixes, né? Na classificação, peixes magros, que são aqueles que têm até 1% de gordura, né, na musculatura. Peixe semigordo, né? Variando aí acima de 1 até 10, né? E acima de 10 peixes gordos, né? Então, magro, semigordo e gordo, tá? E aí, obviamente, um peixe gordo ele vai ter esse miocépito mais visível, mais branquinho, né? E aí lembrar também que importante, é essa conformação da musculatura dele que permite que o peixe ondule, o movimento de ondulação, né? Que ele tenha na água, tá? É isso que faz o corpo dele funcionar dessa forma, né? Na locomoção. Então, gente,
Cada filé de cada espécie, que aí dá para entender, tá vendo? Forma parece que é um desenho, um mosaico, tá vendo? O desenho dos miômeros e miocébios. Cada peixe, cada filé, cada musculatura de peixe vai ter um mosaico, um desenho diferente. Então a gente também, na prática, consegue olhar por aí, tá? E aí eu vou mostrar, então, exemplos, né? Aí a gente vamos lá para a peixaria, todo mundo para a peixaria. Então vou apresentar 2 peixes para vocês. O peixe namorado, tá? Que é esse primeiro aqui da foto, né? Que é o Pseudopersis nunida, tá? É um peixe de alto valor comercial, um peixe mais valorizado. Notem, né? No corpinho aí dele tem um mais prateado, que é o macho, né? E tem... peraí, gente, que tem aqui uma... Olha... Ó, quem quer ficar aqui, tá me pedindo, não para de pular. Se eu não pegar no colo, negócio, né, minha filha? Quer assistir. Ela também ama pescado, né? Aprendeu com o pai. Mas então, falando aqui, o amarelinho é a fênix, é dimorfismo sexual que acontece em algumas espécies de peixe, tá? E aí, olhem para o lado, a segunda foto, esse aí é o peixe batata. É um peixe com menor valor comercial, Lopholatylus villari, tá? É outro gênero, outra espécie de peixe, tá? Notem, olhando os 2 peixes, que eles têm aí uma coloração de corpo bem diferente, né? Eles têm aí, né? O olho é similar, mas a boca é diferente, tá? E inclusive a nadadeira caudal, ó como é que é a nadadeira caudal, esse primeiro do namorado, né? E esse segundo do peixe batata, tá? Então, a gente vê a diferença acontecendo. Mas vamos lá para a peixaria. O que a gente encontra? O namorado legítimo, né? Quando eu encontro o namorado legítimo, já desconfia, gente. Porque se tem um legítimo, tem um que não é legítimo, que é fake, né? E aí, eu olhando aqui, ó... Alguém só me responde aí no áudio. Vocês estão vendo meu mouse? Mexendo? Sim. Ótimo. Ótimo. Beleza. Então, ó, olhem aqui, ó. Então, namorado legítimo. Aí eu já dou essa dica. Tem legítimo, é porque tem um fake. E aí, olhem preço. O peixe não vai de uma semana para outra, cair de valor do nada. Não vai. Se não tiver uma explicação, o pessoal não vai falar, olha essa moça aqui, vou vender para ela mais barato. Não. Então, vamos lá. Bom, namorado legítimo. É ele mesmo, ó. Ele bonitão aqui. Machos e fêmeas. Beleza. Aí, ando mais um pouquinho, né? Encontro o tal do namorado batata, que não existe, tá? Não tem esse peixe. Esse peixe não existe. Namorado é namorado, batata é batata. E aí, na verdade, quem tá aqui na venda é o batata, né? Obviamente, o preço já muda lá, de R$ 34,99 para R$ 25,99. Né? E aí aquela velha história, gente, consumidor não conhece peixe. Então, imagina só, aquela pessoa corrida, eu que sou corrido, imagina, não sei nada de peixe, que é uma realidade muito grande, né? Inclusive, não é à toa que um dos porquês que a gente tem um baixo consumo de pescado é que as pessoas falam, não sei escolher a espécie. Porque são muitas as espécies, diferente da carne bovina. A gente não vai para o mercado e fica escolhendo espécie de boi, né? Não tem essa situação com tanta veemência como você tem no pescado, né? E aí, o que acontece? Então, vamos lá. Vou usar a professora Valéria. A professora Valéria foi na feira correndo, doida, do dia dela lá, não sei o quê, pegou o namorado, né? Comprou um namorado legítimo, né? Esse primeirão aí levou, pagou 35 quilos. Aí, a professora Valéria, que também não conhece nada de peixe, na semana que vem, adorou o namorado, foi maravilhoso. Aí ela vai comprar e ela encontra um tal de namorado batata. Gente, você acha que a professora Valéria vai falar namorado? É para ela, o que ela tá lendo ali, bonitão? Namorado, peixe que ela comeu e gostou. E o melhor, mais barato. Aí ela leva para casa. E aí, às vezes, a cara de pau é tanto que é aqui, como tá nessa foto, né? Namorado fresco, R$ 9,90. E é muito lá, bonitão, o batata. E aí, gente, às vezes, o peixeiro ainda dá uma dificultada, ó.
Isso aí são as postas do Batata sendo vendidas, né? E aí o que ele fez? Ó, inclusive o Batata tá aqui do lado, olha ele aqui do lado, ó, bonitão. E ó, inclusive, ó a nadadeira dele aqui cheio de bolinha amarela, que é ele mesmo. O que o cara fez aqui? Ele descascou, né, a pele, ele tirou a pele do peixe, né? Fez a retirada de pele para quê? Dificultar, né, o consumidor pela caracterização do peixe, né, anatômica, saber. E obviamente ele estava vendendo esse aí como, né, o namorado, né? Então, para ganhar mais, para ganhar o lucro. Bom, vamos agora dificultando, né? Falei aí um momento anterior, né? Falei aí da sardinha, né? Mostrei para vocês que dá para, na subtração, né, dos indicativos de frescor, eu consigo facilmente, né, por exemplo, vender a sardinha, que é uma das formas de venda muito comum dela, espalmada, né, subtraindo os indicativos. Mas também nessa forma de espalmado da sardinha, é muito fácil eu vender outros peixes similares à sardinha como sardinha. A sardinha, inclusive, principal, né, a verdadeira, que é essa primeira aqui, ó. É a que a gente chama de Sardinella brasiliensis, tá? Notem que ela tem um corpinho bem alongado, né? Ele é alongadinho, ela é mais magrinha, né? Ela não tem uma região abdominal grande, né? Ela vê que ela é mais magrinha. Ela não tem nenhuma bola, gente, preta no corpo, tá vendo? Ela tem esse tom azulado em cima, ó, e ela não tem bolinhas pretas. Aí eu vou apresentar para vocês a savelha. A savelha aí é uma prima da sardinha, tá? Mas não é nem do mesmo gênero, nem da mesma espécie, né? Então, deixando claro, né? A savelha, e notem que a savelha ela é bem barriguda, tá vendo? Ela tem uma barriga mais proeminente e ela tem essa bola preta, essa bolona, essa mancha preta aqui, ó, pós-opérculo, tá vendo? E aqui embaixo, mostrando para vocês a sardinha laje, tá? Que é uma outra prima da sardinha, né? Prima que eu chamo, gente, não é taxonomicamente não, tá? É parecida, né? Parecida anatomicamente. Então, também, ó, ela tem uma barriguinha maiorzinha, menor do que a da savelha, mas maior do que a da verdadeira. Ela tem aí, ó, 3 bolinhas, né? 4 bolinhas pretas depois do opérculo. E ela tem, dá para ver aqui, ó, ela tem um prolongamento bem interessante da nadadeira dela dorsal, tá? Lembrar que a verdadeira, é o top, financeiramente falando, tá? E as outras têm um valor mais baixo de mercado. O que se faz muitas vezes? Espalma a sardinha, tira todas essas caracterizações, né, de espécie que eu falei para vocês, e aí, obviamente, tudo isso aqui. O que é isso aqui que está sendo vendido? Não tenho a menor ideia. Na plaquinha estava escrito sardinha verdadeira. Posso afirmar? Difícil. Com essa forma, assim, dessa forma, muito fácil do consumidor ser enganado, né? E aí, como eu prometi, né, já avisando para a Disney não me processar, mas a Disney foi a primeira, né, primeira entidade aí que começou com essa história, né? Quando criou a Pequena Sereia, ele inventou, me deu o nome para esse peixe de linguado. Gente, o linguado não tem nada a ver com esse peixe. Nada, 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 tá? O linguado, na verdade, é este peixe que está aqui, ó, na primeira foto, tá? O linguado, ele é um flatfish, ele é um peixe achatado dorsolateralmente. Ele vive, inclusive, como vocês estão vendo ele na foto aí, na primeira foto, né? Ele nada, tanto que ele tem os 2 olhinhos, ó, aqui, ó, um e outro. Os 2 olhinhos para um lado, ele nasce como um peixinho normal, né? Ali no desenvolvimento, né, da larva, um dos olhos migra para o outro lado e ficam os 2 lados, os dois olhos de um lado, como vocês estão vendo aqui, e do outro lado ele fica assim, ele é branco, tá vendo? É um dos peixes mais valorizados comercialmente, tá? Tem um preço de mercado bem alto, né? Tendo, inclusive, né, o título de peixe nobre, né? Pelo seu preço. E aí, notem nessa figura aqui, que eu já quero mostrar para vocês, ó, vocês estão vendo
que eu chamo de símbolo, isso é na minha cabeça, tá? Mas eu chamo de símbolo da Nike. Vocês estão vendo que para você retirar o filé dele, eu preciso, para eu aqui tirar, né, a parte do opérculo dele, eu tenho que fazer, e os órgãos, eu tenho que fazer isso aqui, ó, vocês estão vendo? E aí isso aqui é a carne dele. Eu sempre tenho que ter na figura do filé, do linguado, eu tenho que ter esse símbolo da Nike, tá? Bom, guardem essa informação. E aí eu vou apresentar aqui rapidamente outros peixes, né? Entre eles, o mais famoso, que se fala muito hoje na troca do linguado, que é o panga, né? O pangáceos, esse primeiro da foto. Aqui embaixo, vocês estão vendo uma solha, não é um peixe brasileiro, tá? Ele tem uma similaridade, mas ele é bem diferente do linguado. Aqui, eu falei lá atrás, né, o alabote dente curvo também não é um peixe brasileiro, a gente tem a importação dele, né? Ele também é um flatfish, mas ele é bem diferente. Esse aqui tem o tamboril, né? O tamboril é o peixe-sapo, né? O lófios. Esse a gente tem bastante no Brasil, inclusive ele é bem desvalorizado. O que acontece? Todos esses peixes, vocês estão vendo, visualmente, nada parece, tem uma similaridade ali, mas nada parece assim com o linguado propriamente dito. Só que todos eles têm filé claro, e o linguado tem um filé bem branquinho. Então, o que se faz, geralmente? Se usa outros filés, como se fosse do linguado. Né? Então, aqui vocês veem nessa aqui, ó, a história, eu estava no mercado de peixe, a professora Valéria conhece, Leandro também conhece, né? Ambos, né, conhecem esse mercado de peixe específico, onde tem várias barraquinhas de peixe, várias, são 40 barraquinhas de peixe, né, vendendo peixe. E aí, eu pedi para fazer essa foto, porque eram 2 barraquinhas lado a lado, as 2 vendendo filé de linguado. E aí eu pedi para juntar os filés e tirei a foto. E aí eu pergunto para vocês, gente, é o mesmo filé? Claro que não. Isso aqui é o filé do linguado. Olha o símbolo da Nike aqui, ó. O corte para você tirar ali, né, os órgãos, né, o opérculo do animal. Isso aqui é filé de panga. Dá para notar bem fácil aqui na casa coloração, né? O panga é rosinha, ele é bem mais rosado, tá vendo? Aqui ele é bem mais branquinho. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o que eu falei do perimísio. Aguardem um pouquinho. E aí, só para mostrar novamente a minha amiga do mapa, a Renata Miranda, me passou essas fotos, né? Na verdade, de vários peixes que são, né, comercializados como linguado. Não só o panga, mas todos esses outros. Aí, olha só, notem aqui os perimísios que eu falei, ó. Perimísio aqui na polaca, tem um pouquinho. Aqui no congro tem bastante, tá? Já o linguado, ele tem quase nada de perimísio, né? Agora, olha outra coisa aqui, o desenho, o tal do mosaico que eu falei. Olha aqui no panga, gente, tá vendo? Olha o formato aqui, o miocépito miômero, Olha o desenho que é feito no filé, ó. Então, tem essa conformação, o desenho. Eu vou olhar do linguado, o linguado tem essa conformação que é mais, né, vai e vem, assim. Então, cada peixe tem essa... Aqui, olha da solha, por exemplo. É assim, ó. Tá vendo? Então, é aquilo que... Ó, aí os alunos em sala de... André, você conhece todos os filés do mundo. Não, eu conheço os filés de quem geralmente é falsificado. Né? Onde eu atuo, trabalho com isso, eu conheço desse. Daí eu olho para esses peixes, tenho alguma facilidade eventual de dizer que não é o lingado, porque eu conheço muito o filé do original. Né? Então, a gente tenta trabalhar dessa forma, né? Mas, claro, aqui já requer um pouco mais de conhecimento da área, né? Não é tão fácil assim, né? Eu falo fácil porque eu estou na área aí há quase 16 anos, né? 15 anos, mas sei que para o consumidor é difícil pra caramba ele ter essa noção, qual é o desenho do linguado, do mosaico. Eu sei que é complicado, né? Mas, né, mais uma vez, vendo que o peixeiro pode usar de má fé, né, pegar esse não conhecimento a favor e fazer a adulteração, no caso, a falsificação acontecer. Aí vamos lá para a feira, gente. Então, ó, filé de linguado legítimo, 70 o quilo. É ele todinho aqui, ó, lindo, bonitão. Lembrar que linguado é peixe magro,
Linguado tem até 1% de gordura muscular, tá? Então ele é um peixe magro, tem pouca gordura. Aí aqui, ó, linguado fresco, 29 quilos. Pô, tá uma diferença. E aqui tem um linguado legítimo, ó. Aqui o legítimo, bem pequenininho escrito, mas tá lá. Aqui não, filé de linguado fresco, 29 quilos. E aí eu olho para cá, é o panga. Esse aqui é o panga. Inclusive, gente, às vezes eu vejo, né, o filé... Desculpem, tô saindo de uma gripe, pessoal. Mas a gente vê, às vezes eu vejo, né, o filé do panga sendo vendido como linguado, como aqui tá nessa foto, ele ainda descongelando. Que o panga, geralmente, quando você compra panga, você compra ele congelado. O do linguado, geralmente, não é congelado, né? Esse linguado aí vem direto erradamente, né? Não passa pela indústria, mas muitas vezes vem direto da embarcação, né? Então, você vê que, além de tudo, usa ainda o panga congelado, né? Descongelando para ser vendido como filé de linguado. Aí aqui, ó, na terceira situação, a gente vê o filé de linguado de novo, 39 quilos. E aí, quando eu olho para esse filé, eu vejo um filé bem gorduroso. Dá para ver aqui que ele é um filé bem maior, né? E ele é um filé bem gorduroso, ele tem a aparência mais gordurosa. Né? E aí, às vezes, né, já dizendo quem é nessa situação, eu vejo agora o tal do filé do linguado tamboril. Que, lembrando, linguado é um peixe, o tamboril é aquele peixe sapo, né? É outro peixe. Que mais uma vez o brasileiro faz, né? Que pelo menos piada a gente sabe fazer, né? Cara de pau a gente é. E aí criou o peixe linguado tamboril por 39 quilos, que na verdade, quando se olha aqui embaixo, né, é realmente o tamboril. Aí mostrando esse é o tamboril, relembrando para vocês, e aqui essa foto tem que pegar uma melhor, ela tá meio desfocada realmente, mas dá para ver que são dois filés bem característicos, bem diferentes, um filé do outro filé, né? E aí, qual é a grande problemática? Quando tá aí, ó, no prato. Eu vou num restaurante, e aí, claro, né, no restaurante, geralmente o peixe já passou por algum tratamento térmico, né? Foi cozido, foi assado, né, teve alguma tempero, alguma especiaria, alguma mistura de molho, alguma situação que aí realmente só com DNA, não tem o que fazer. Essa coisa do vamos ver quem é quem, a gente não consegue identificar, né? Somente. Aí tem que buscar a técnica de DNA barcode, né, para identificação das espécies. Tá? Aí vou trazer aqui outras situações, né, nas falsificações, né, que são muitas. Então, por exemplo, cação e raia são duas carnes baratas, porque o tubarão e a raia, né, os elasmobrancos, eles têm naturalmente na vida deles, eles vivos, eles têm uma concentração de ureia no sangue, né, para gerar um equilíbrio osmótico com a água do mar. Né? Eles vivos, eles têm ali, né, a filtração renal, eles têm uma glândula próxima ao ânus, né, que faz regulação dessa ureia, até aí tudo bem. O problema é quando eu capturo um tubarão, por exemplo, ou uma raia, né, o que eu devo fazer o quanto antes? Né, fazer um descabeçamento nesse animal e fazer ele perder esse sangue o maior possível, tá? Por quê? Né? E aí você junta geralmente com o que a gente vê, né? Quando não tira a cabeça, não faz esse descabeçamento logo, né? E não coloca na situação adequada do frio, né? Das condições higiênico-sanitárias adequadas, né? Desde a embarcação, né? Começa a deterioração, porque aí o que acontece? A ureia, ela se impregna na carne, e aí quando ela é quebrada por bactérias, né? Ela vem trazer um cheiro e um gosto de urina, né? De amônia, né? Então, você vai comer uma carne com gosto de amônia, com cheiro de amônia. Então, é uma carne muito desvalorizada. Eu conto para vocês um estudo que aconteceu, interessante, em São Paulo, né? Eles fizeram coleta, era um grupo de pesquisadores, eles fizeram coleta em restaurante, vendendo filé de peixe-espada e filé de garopa. Gente, 70%, 68, alguma coisa, 70% era cação, na verdade. Né? Era tubarão, né? Sendo vendido como peixe-espada ou garoto.
né? Aí, essa foto aqui, né, interessante. Filé, cação e viola, sendo que cação é tubarão, né? Para quem não sabe, tubarão é um animal vivo. Quando ele morre, o produto dele recebe o título, né, intitulação de cação, né? Não tem essa de cação e tubarão, são espécies diferentes, ou filhote é cação, não. Tubarão é vivo, cação morreu, carne de cação, pele de cação. Bom, então, filé de cação, tubarão e viola. Viola é uma raia. O que está sendo vendido ali? Eu não sei. Menor ideia. Tá? E aí, né, interessante. Lembra daquela casquinha de siri que eu comecei a palestra mostrando para vocês e perguntei quem gosta aqui de casquinha de siri? Olha que interessante. Siri, né, ele é um animal pequeno, né? O rendimento de um siri é muito pequeno, né? Ali é um rendimento baixo, então ele é custoso, né? É um produto caro, né? E aí o que acontece, né? Muitas vezes a gente pega a carne de raia, a gente clarifica a carne de raia, a gente desfia ela e aí a gente faz o quê? Mistura, né, com carne de siri e vende como carne de siri, tá? Então essa foto aqui, especificamente foi um colega meu, né, da Visa de Campinas, né, ali em São Paulo. Ele atua lá, e aí ele me passou essa foto, onde ele pegou, né, essa embalagem, carne de siri pura, aí ele foi jogar no SIGCIF, né, e esse símbolo, o número do CIF, e aí não existia esse CIF, e aí ele foi fazer análise, mandou para análise, e obviamente essa carne de siri pura era uma boa carne de siri com raia, né? Sendo vendida, sendo comercializada. Bom, outra polêmica, salmão. Né? Lembrar, gente, que a carne do salmão não é laranja, naturalmente. Tá? O salmão tem uma carne meio pálida, assim, meio amarelinha, uma coisa, né? Salmão, ele ganha essa coloração, né, do laranja, que é muito atrativo para a gente, né? As cores laranja, vermelho, não é à toa que os fast foods são todos, né, com essa coloração forte, que isso aguça a nossa alimentação. Bom, salmão, ele tem uma situação que ele come crustáceo, ele de vida livre, né? Imagina aquele salmão que está lá no rio, vivendo lá no rio, lá nas águas frias, lá em cima, lá no Canadá, né? Aquele salmão selvagem que a gente chama, ele come na vida dele crustáceo. E aí, pelo crustáceo, ele tem a astaxantina, tá? Que é um pigmento carotenoide, tá? Que vai se instalar na musculatura do salmão e vai trazer a cor laranja para o salmão. Né? Só para retratar, outro animal que a gente vê isso acontecer, né, são os flamingos. Não sei se vocês já viram, depois busquem no Google. O filhote de flamingo, ele é branquinho. E aí ele vai se alimentando ao longo da vida com a astaxantina, com esses crustáceos, e aí ele fica naquele rosa, né, que o flamingo é famoso pelaquela cor que ele tem. Bom, na criação de salmão, o que eu faço? O salmão, ele não tem acesso a esses crustáceos, então a gente coloca essa astaxantina na ração do salmão. Num terço final da criação, você introduz a astaxantina e ele ganha essa cor laranja, né? Bom, beleza. Até aí tudo bem. Aí eu vou falar da truta. Truta é um salmonídeo também, da mesma família que o salmão, tá? E a truta, né, ela também tem essa característica. Se ela for comer, né, coisas com astaxantina, né, sejam alimentos mesmo naturais, ou, no caso, você colocar na ração da truta a astaxantina, a truta também vai ter a mesma situação que o salmão, né? A musculatura dela vai impregnar, né, e vai ficar com essa coloração laranja. Inclusive, tem vários outros peixes que a gente consegue fazer isso. Isso é o que a gente chama de salmonada. Né? Então, por exemplo, nessa foto aqui, ó, eu tô vendo a truta, ela é bem diferente do salmão. Esse aqui é o salmão, tá vendo? Esse primeiro aqui. Olha a cor dele, ele é bem prateado, cheio das bolinhas pretas, né? Aqui em cima mais cinza. A truta não, a truta ela já tem aqui um vermelhão no meio do corpo, ela é meio esverdeada, tá vendo? Com uns tons amarelos e umas bolinhas que são bem diferentes, né? Mas aqui eu tô vendo então a truta salmonada.
Tem algum problema de eu fazer isso comercialmente? Nenhum, contanto que eu venda como truta salmonada. Então, aquela primeira foto que eu mostrei para vocês, na verdade, era truta salmonada, mas infelizmente, né, é uma prática ainda comum. E aí vocês vão falar assim, André, mas tem uma variação de preço entre eles? Tem. Os dois são dois produtos caros, tá? Salmão é caro e a truta salmonada é cara, mas o salmão geralmente é mais caro que a truta salmonada. Então, né, eventualmente essas lojas aí que a gente faz a pedido no aplicativo, né, às vezes acontece assim, ó, né? Essa foto eu acho muito interessante que dá para ver bem direitinho, ó, sashimi. Olha aí, sashimi. Dá para identificar, gente, ó. Truta é peixe magro. Truta é peixe com pouca gordura. Dá para ver como esses aqui, nesses cortes aqui, esses primeiros cortes, estão bem mais secos que esses dois aqui, que é realmente o salmão. O salmão ele é mais gorduroso, então ele tem essa maciez maior, né? Na musculatura dele. E outra coisa, por ele ser mais gordo, olha a diferença, né, dos miocéptos aqui, ó. O miocépito do salmão, tá? Ele é bem mais branquinho, porque ele é gordo, então tem mais gordura do que, né? Aqui quase não tem, tá vendo? Quase não dá para ver o miocépito, tá? Então aqui no caso, nessa foto, é a truta salmonada e aqui o salmão. A situação acontece, inclusive, em outras situações, né? Só para retratar aqui para vocês. Então, por exemplo, usar um mesmo nome para diferentes espécies de peixe. Peixe vermelho, tá? Só que são peixes de valor bem diferente aqui, né? Aqui eu tenho o pargo, que é um peixe muito mais popular. Aqui eu tenho olho de cão, já tem um preço menos acessível. E a ciobe, então, que eles chamam de vermelho legítimo, né, que é a mais cara entre elas, né? E aí você vê isso na prática, ó, vermelho, pargo, tá vendo? Aqui embaixo um pargo sempre pequeno, é o pargo mesmo. Aqui o tal do vermelho legítimo, né? E aí é a ciobe. Então assim, a gente vê isso acontecer, né? E aí isso, claro, dificulta o consumidor. Né? E às vezes a gente vê também essa falsificação, gente, por origem, por procedência. Tá? Aqui no Rio a gente vê muito disso. Não sei se todos conhecem o Rio, mas quem já foi na região dos lagos, naquela região, né, da Costa Verde, né? Geralmente quando você vai para lá, muitas vezes é para turistar, passar um final de semana com, né, a pessoa aí que você está, né, junto, companheiro, companheiro, independente. Aí o que geralmente você vive nessa viagem? Você come o quê? Peixe, pescado. Muito comum, né? Você está na região de praia, pegando um sol, peixinho, lula, polvo, camarão, né? E aí, olha só que legal. Legal não, né? Que interessante. Você acaba tendo, né, um carinho. Pô, você fala, puxa, eu fui com meu namorado, né, semana passada em Angra dos Reis, comi aquele camarão maravilhoso. Aí tu vai pra feira, pra peixaria, você se depara com o quê? Camarão de Angra dos Reis, né? O pargo de Arraial do Cabo, o polvo, a lula de Cabo Frio. Aí muitas vezes não é. Eu estou colocando isso aí no título, né, para enganar vocês, né, para eu pegar esse lugar aí do carinho de vocês, da história de vocês, e você vir comprar o camarão de Angra dos Reis comigo, né? E aí é isso, numa foto, brincando, eu tenho, ó, numa foto, tá? O filé de linguado, que não é linguado, é o panga. O namorado de Cabo Frio, que é o batata, né? E a anchova aqui eu trazendo Cabo Frio, né? Que não é de Cabo Frio, com certeza esse aqui não era de Cabo Frio, nessa foto específica, tá? Então a gente vê a situação acontecendo. Aí, bom, o Ministério da Agricultura, sabendo de tudo isso, né, tendo isso aí como uma grande problemática, né, ao longo dos anos, e em 2016, né, em resposta às operações que eu já vou contar para vocês, ele lança esse manual de inspeção para identificação de espécies de peixe. Tá? Então, se vocês quiserem, é bem fácil de achar. Joguem aí no Google esse nome, vocês vão achar. E aí esse manual é um manual oficial que o MAPA tem, né, com os principalmente aí dentro a gente está vendo falsificação, né, essas falsificações. Então,
é o manual para identificar o peixe, né? O peixe, como é que é o namorado? É assim, tem a cabeça assada, tem o corpo assado, tem a coloração assim, tá? E aí ele compara com, né, o batata. Então, é muito usado na cadeia do pescado, na inspeção, né, como um material para o AFA ali, né, utilizar, né, dentro da inspeção. E também, geralmente, os responsáveis técnicos das empresas de pescado, eles fazem um manualzinho interno da tua empresa, da tua indústria que você trabalha, né? Então, a gente trabalha com quais peixes? Do A, o B, o C, o D e o E. Então, vai ter um manualzinho dizendo como é que é o peixe A, foto do peixe A. Qual é o peixe B? Foto do peixe B. É para quê? Para você também não ter essa ocorrência das trocas, né? E lembrar, gente, uma coisa que muita gente esquece e não conhece, existe uma legislação brasileira, né, que atualmente é a Portaria 570, né, de 2023, e ela altera essa Instrução Normativa 53 de 2020. E o que é essa lei? Essa lei é uma lei muito importante que o povo ignora, tá? Que é uma lei que ela traz o nome que eu... Assim, então vamos lá, eu vou vender peixe. Eu posso dar o nome do peixe que eu achar, que eu gostar? Ah, eu quero chamar o peixe de peixe Game of Thrones. Não posso. Por quê? Porque pela lei, quem é aquele peixe? Digamos, é a Sardinella brasiliensis. Está lá bem descrito nessa portaria. Se é a espécie Sardinella brasiliensis, qual é o nome comercial desse peixe? Sardinha verdadeira. Então, essa é uma lei que me respalda o seguinte: para eu chamar de sardinha verdadeira, tem que ser a espécie Sardinella brasiliensis. Se eu pegar qualquer outra espécie de peixe e der o nome de sardinha verdadeira, eu estou falsificando esse peixe, tá? É importante o conhecimento dessa lei. Ah, André, só tem isso com peixe marinho. Você não falou nada de peixe de água doce, então vou falar. Tá? Acabei de passar aí uma semana em Belém, né? Infelizmente não gostaria de ter mais contato, para conhecer mais os peixes locais, que é tudo muito diferente. Então, no norte do Brasil, a gente vê muito, né? Uma das grandes situações de falsificação são com os bagres amazônicos, né? Bagre, na verdade, gente, né? A gente é um formato de peixe, né? Temos até alguns nomes, né, que a gente comercialmente chama de bagre, mas bagre, né, é o peixe que tem esse corpinho dessa forma, ele tem umas características, barbilhão, né, ele enxerga pouco, né, ele não tem escama, né, então a gente chama de peixe de couro, é um peixe que tem uma pele mais espessa. Bom, são bagres amazônicos. Então, vou dar um exemplo de situação de troca de espécie. Lá, essa situação lá em Rondônia, né? Lá, né, temos vários bagres vendidos, né? O caparari, que é esse primeiro. Notem o corpo dele, o desenho do corpo dele, ó, tá? Parece, né? São umas linhas mais compridas, mais, tá vendo? Uma linha mais reta não, mas comprida mesmo, né? Pegando ele todo. O surubim, ó, o corpinho dele a gente chama de ponto e vírgula. Parece que essa desenho do corpo dele fica em ponto e vírgula. E o pintado é pintinha mesmo, né? Bom, comercialmente falando, quem é mais, né, valioso é o pintado. Né? E o que acontece lá? Todo bagre amazônico é vendido como pintado. Aqui nessa foto, ó, dá para ver aqui o tronco do animal, ó, né? Eu não sei quem é, tá? Mas que não é o pintado, com certeza não é, porque olha o desenho do tronco dele. Tá? Eu diria que é o caparari sendo vendido aqui, mas não estou batendo esse martelo, não, tá? Mas aí, você vê aqui, ó, pintado de rio, tá? Aí aqui a mesma coisa, mostrando já o produto, então, imposto, aí fica mais difícil ainda. E lembrar, trazer uma outra coisa interessante que lá acontece muito, né? Aqui não tem essa vivência, mas lá para o norte, né, os nortistas muitas vezes dizem que preferem, né, culturalmente mesmo, tradicionalmente, preferem os peixes de pesca, né, de rio, que é pescado em rio. Eles ficam com um pouco de aversão com peixe criado. Então, todo peixe lá é de rio, todo peixe é de pesca, tá?
Às vezes não é de pesca, é um peixe de aquicultura, mas na hora da venda é pintado de rio, não é nem o pintado e nem de rio, né? Então, acontece. Aí lá naquele manual que eu mostrei para vocês tem exatamente isso, ó, né? Um capítulo sobre os bagres amazônicos, tamanho é a situação que a gente encontra com os bagres amazônicos, né, nas falsificações. Outra situação interessante, os redondos, né? Aí mostrando alguns redondos que a gente tem no Brasil, tambaqui, que é o nosso carro-chefe brasileiro, né? O nosso principal peixe nativo produzido. Mas tem a tambatinga, tem o tambacu, tem o pacu. O que acontece? Todo mundo é vendido como tambaqui muitas vezes, né? Principalmente a tambatinga e o tambacu. O pacu, ele é um problema, inclusive, se eu vender ele como tambaqui. Sabe por quê? Tambaqui tem uma lasca de filé maravilhosa, né? Tira fácil a espinha. O pacu é todo espinhento. Aí, inclusive, olha o que eu posso fazer. Aí, vamos lá, né? Vou usar agora Leandro. Leandro foi lá, comprou, né, um tambaqui, que era o pacu, nunca provou, ele nunca comeu esse peixe. Aí ele vai lá preparar em casa. Aí, pô, na hora de comer, ele vai falar: ai, que peixe cheio de espinha, nunca mais compra um tambaqui. Olha que problema. Ele não estava nem comendo um tambaqui, agora ele pegou a versão ao tambaqui, porque ele levou para casa o tambaqui, né? Que era o pacu, na verdade. Então, para vocês entenderem que aí também outros problemas surgem, né? Por exemplo, como esse. Aí eu gosto de perguntar sempre, gente, quem aqui já comeu Sampira? Né? É um nome bonito, né? A gente tem essa... Eu não, eu sou bem ao contrário, eu acho bem cafona. O povo gosta, né? De botar um inglês no meio das coisas. Então, pô, olha esse cardápio, gente. Peixe, Sampira com tomate fresco e purê de mandioquinha. Pô, nome internacional, né? Quem é esse Sampira? Nada mais é do que uma variação da tilápia, a tilápia vermelha, né? Que hoje em dia, tilápia muitas vezes tem hoje em dia um nome, né, de popularização, né? Um nome de um peixe mais popular, né? Existe até uns preconceitos aí com a tilápia. E aí fica muito interessante eu botar o nome Sampira, né? E aí você vai lá naquela lei, não pode. Aquela lei não permite, tá? O nome do Sampira, né? Tem que estar escrito tilápia Sampira, tá? Mas infelizmente é o que a gente não vê. E aí só para dizer para vocês, né? Existe com facilidade na internet, vocês acham muitas matérias, né? Inclusive essa que eu acho bem legal, que é do programa Bem-Estar, né? Mostrando, né? Situações, né? Esse especificamente aí aqui no Rio de Janeiro e alguns fiscais aqui do estado, né, da Defesa Estadual, indo nas peixarias e mostrando: esse é o namorado, olha aqui que o namorado tem, olha como é que é o batata. Então, até eu gosto muito de passar isso, porque eu acho que incrementa um pouco o que eu falei aqui. E aí, gente, o mapa está de braços cruzados? Não. Até 2014 estava, né? Mas aí em 2014 ocorreu a primeira grande operação, né, brasileira, que a gente chamou de Operação Poseidon, né? E ela ocorreu só lá em Itajaí, em Santa Catarina, que é o polo industrial brasileiro de pescado, né? O maior polo é em Itajaí, Santa Catarina. Então, né, junto com a Polícia Federal, né, eles percorreram, né, as indústrias de pescado ali da região, né, atrás das falsificações. E aí, obviamente, encontraram várias situações de adulterações, né, principalmente com falsificação. Então, a partir de 2015, acontece, se institucionaliza a operação que a gente chama de Semana Santa. É uma operação anual, próximo à Semana Santa, que é um período, né, o pico de venda de pescado no Brasil, né, por cunho religioso. Espera, gente. E aí, desde 2015, e aí aqui está até desatualizado, porque esse ano já aconteceu, mas a gente tem dado, né, oficial até 2024, né, da operação sendo feita. Não sei se vocês já viram o mapa, né, o DIPOA, né, o Departamento de Inspeção, todo ano ele lança
no final do ano, um anuário, né, dos programas do MAP. E nesse anuário, tem lá os resultados da Operação Semana Santa daquele ano. Então, o que vem sido comentado lá, né, que a cada ano essas taxas estão diminuindo na operação, né, o que é interessante, né, pensando de modo geral. Aqui mostrando, né, um deles, aqui está até também, não está o último, está o de 2021, mas mostrando, ó, que, né, os produtos de CIF e CIE, né, as indústrias cifadas e com CIE no Brasil todo, elas sofrem nesse período, né, a surpresinha da inspeção e verifica então os peixes. E aí a gente aqui entende, por exemplo, no CIF tem muito menos ocorrência do que no CIE. O CIE aqui, 61%, tá, de não conformidade, né? E infelizmente acontece. E aqui algumas das mais comuns, né? Que a gente tem ali na embalagem para substituição, né, de um peixe por outro, tá? E aí vamos falar de algo rapidinho, né? Já sei que está acabando meu tempo aqui, já falei muito, né? Mas só para a gente não passar por isso. E acabamos de passar pela Semana Santa e eu vi muita gente aí confusa com isso. O que é bacalhau, gente? Bacalhau não é a técnica. Bacalhau, o nome da técnica é salga ou salga e secagem. Depende se você vai secar também ou vai só salgar. Mas você chama aquilo de peixe salgado seco. É um peixe que sofreu a salga. Bacalhau, tá, é um nome que eu dou. Lembra daquela lei que eu falei ali de a portaria 570 de 2023, que tem os nomes comerciais, né, de acordo com os nomes de espécie, né, científica dos peixes? Então, bacalhau é o nome de um peixe. Na verdade, o nome de 3 espécies de peixe. Tá? São 3 gadídeos. Tá? Né? O Gadus morrua, o Gadus macrocéfalos e o Gadus ogaki. Né? Então, para eu usar o termo bacalhau, ele tem que ser uma dessas 3 espécies. Tá? Então, eu não posso usar tipo bacalhau site. Antigamente tinha liberação, mas hoje em dia não pode mais. Então, quem aí já viu, né? O site, o ling, o zarbo. Qual é o nome desse peixe? Site, ling, zarbo. Não é bacalhau site, né? Então, é muito interessante falar. Aí, infelizmente, essa é a realidade, né? Não, bacalhau site, que é o site, que não pode ter o termo bacalhau. Bacalhau ling, que é o ling, não pode ter o termo bacalhau. Aqui tá certinho, ó. Isso aqui é bonito, ó que lindo. Polaca do Alasca, salgado e seco, né? O nome da técnica, em lascas. Show. Esse tá lindo, bonitinho, tá? Mas a gente vê coisas assim, gente. Por exemplo, eu gosto desse aqui, ó. Peixe tipo bacalhau site. Quem está ali, Deus sabe. Talvez nem ele saiba. Eu não tenho a menor ideia. Tá? E isso aqui não é só mercado pequeno, não. Mercados grandes. Tá? Mercados grandes. Isso aqui é o folheto de um mercadão famoso, caro, no Rio de Janeiro. E tá lá, ó, peixe salgado tipo bacalhau site. Tá errado. E aí eu deixo aqui para a gente fechar, né, a palestra, só para entender, pensando em adulteração, em falsificação, bacalhau pela lei é o nome de 3 peixes. Será que dá para fazer um bacalhau vegetal? Então, isso aí é algo que tem que ser questionado, gente, porque bacalhau, assim como leite, assim como hambúrguer, tem definição do que é. E a definição é muito clara. Carne, hambúrguer é feito de quê? De carne de um animal. Bom, então não dá para fazer hambúrguer de soja. Vai ter que dar outro nome, que hambúrguer não é. E aí, não tem nada a ver com hambúrguer, vou falar do bacalhau, né? Bacalhau, hoje em dia, a gente encontra aí o bacalhau 100% vegetal, que eu acho uma doideira. Né? Lembrar sempre de fazer a observação de rótulo, gente, porque no rótulo, às vezes, você pega. Então, por exemplo, ó, aqui, olha primeira coisa, olha esse carimbo aqui. De cara, já tô vendo que tá errado. Reinspecionado, não existe isso. Aí, o que meu amigo fez, né? Que trabalha lá em Campinas. Jogou no SIGCIF.
Aí essa empresa não existia. E aí é interessante que aqui no rótulo ele me conta que ele também ficou ligado quando ele leu polvo congelado em tentáculos, 12 digos giga. 12 dicos giga é uma lula, não é um polvo. Então, o erro está de cara, escancarado na rotulagem. Aqui é um outro exemplo que ele me passou também, me emprestou essa foto, mostrando exatamente isso, né? Tá aqui escrito que o peixe congelado é a pescada, mas quando você joga no SIG-CIF, nesse caso aí, vê os produtos, né? O registro é de um outro produto, não é de pescado, né? Então, a falsificação acontecendo. E lembrar que tudo isso aí tem regra, tá? Toda essa cadeia tem regra, tem portaria, tem RTIQ, né? Tem os dispoais, tem a lei de reinspeção, tá? Então, inclusive, dentro desse mundo aí de inspeção, dos porquês de se inspecionar é evitar fraudes e falsificações, né? Vou lembrar que a gente tem que ter isso em mente, tá? Lembrar também que isso aí fica muito, né, na mão do mapa, quando é dentro da indústria, na mão da Anvisa, né, do Ministério da Saúde, pela Anvisa, né, quando está no comércio. O Inmetro tem aí, por exemplo, eu dei a situação, né, para vocês do desglaciamento, que é peso e medida, e a população ela não tem nenhuma obrigação, mas é importante da gente ser o quê? Uma população consciente. Então é importante você não comprar naquele lugar que você está vendo o erro. É importante você denunciar, até para levar, né, ali, no caso, a Anvisa, direcionar a Anvisa, né, muitas vezes que a gente vê no comércio, ao local para a verificação da situação. Né? E lembrar, gente, também que, né, existem metodologias oficiais para analisar os produtos. Então, para qualquer uma dessas análises que eu falei aqui, que eu comentei, de desglaciamento, de fosfato, etc., né, existe um método oficial que o mapa indica. E é o que, quando me perguntam, André, o que você indica para fazer? Faz o método oficial. E se você tiver que contestar alguma coisa, o Ministério vai aceitar quem? O método oficial, tá? E só lembrar que também, para fechar mesmo a palestra, né, a gente já tem no mundo, né, um sistema que a gente chama de food fraud, né, que é um sistema de certificação para dentro da empresa, né, e muitas vezes a gente vê isso aqui no Brasil para as empresas que exportam, né, os seus produtos para fora do Brasil, para atender os mercados internacionais, que é isso, são planejamentos, né, de uma ação ali de evitar a fraude, a falsificação, né, a adulteração na empresa, que muitas vezes está ligada a um fornecedor ou uma própria situação interna, né? Então, as principais certificadoras do Brasil, né, que trabalham com exportação de produto, hoje em dia já pedem, já solicitam, né, o food fraud instalado, né, implementado nas indústrias do pescado. Bom, para fechar fazendo o meu jabá, né, em 2022, eu acho, ou 23, eu lancei o meu primeiro e-book, né, um e-book meu, organizado, enfim, um filho, e aí está disponível online, tem um capítulo lá sobre as adulterações, né, então quem quiser é só baixar um dos capítulos, eu falo sobre isso, tá, é só pegar aqui o QR Code, né, que está nessa figura, ou jogar o nome ali, né, só voltando aqui, ó, qualidade e segurança do pescado. Só jogar isso com o portal eFood que vocês vão encontrar. Né? Esse meu e-book ele foi feito com o portal eFood, né, pela editora Agron Food Academy, né, Academy e, né, patrocínio da Frescato, né, empresa que eu tenho, levo aí no meu coração. Tá? E aí, assim, agradeço, né? Aqui seguem os meus contatos, né? Quem precisar, estou à disposição. Tem meu e-mail, tem meu Instagram, né? E tem também meu Linktree, que tem bastante material que eu produzo, que eu coloco sempre lá. Tá? E aqui também no QR Code vocês conseguem acessar o e-book. E aí eu vou tirar agora aqui a palestra para eu poder vê-los novamente. Vou deixar ela ainda aí
né, compartilhada. Se alguém quiser pegar o e-book, dá, pegar os contatos, mas eu já consigo falar com vocês. E agora eu estou